Ouvintes da Santa Cruz FM, João Alex, estamos de volta, girando pela cidade. Vamos novamente falar sobre o projeto MPRN Mais Perto de Você, Semana de Ações do Ministério Público aqui no município de Santa Cruz e das comarcas, de Santa Cruz. A gente vai agora abordar acolhimento de crianças em famílias, o serviço que é desenvolvido aqui na região, crianças em algum estado de vulnerabilidade que precisam ser acolhidas. E foi discutido isso junto a alguns municípios nesta manhã, especialmente o projeto Famílias Acolhedoras, também um lar do Pequeno Vitinho, aqui de Santa Cruz, que faz esse trabalho. Essa discussão girou em torno disso. Eu estou ao lado do doutor Sacha Alves do Amaral, ele que é promotor do Centro de Apoio das Promotorias da Infância e da Juventude, que vai trazer mais informações a respeito desse projeto. Doutor Sacha, qual é o objetivo desse encontro hoje em Santa Cruz? Bom dia. Bom dia a todos, a todas. Foi uma reunião muito interessante, muito rica, com gestores da assistência social aqui da comarca, para discutir a situação desta casa, que é uma casa que acolhe crianças e adolescentes que estão precisando, naquele momento das suas vidas, serem afastadas das suas famílias de origem, dos seus pais. E existem várias situações que envolvem situação de maus tratos, de negligência, de abandono, de desestabilidade das condições da casa para gerar proteção para aquelas crianças que estão com direitos violados na área da saúde, da educação, da convivência familiar e comunitária. Então, assim, é preciso uma intervenção nesses casos tão forte ao ponto de, naquele momento, tirar as crianças daquele contexto de casa para tentar estabilizar o lar e decidir se é possível que as crianças voltem para casa ou não. Aqui na comarca, na cidade de Santa Cruz, existe essa casa de acolhimento, que se chama Lar Solidário Pequeno Vitinho, e que está passando por momentos difíceis, que já vem de um bom tempo, E esses momentos difíceis estão, inclusive, colocando em xeque a própria condição da casa permanecer em funcionamento, por conta de falta de recursos financeiros para manter as suas atividades básicas. Então, e se a casa fecha, as crianças que estão com direitos violados vão ter duplamente o direito delas violados, que é o quê? Não vão ter para onde serem encaminhadas, e serem cuidadas e serem amparadas. E aí o que acontece? Para que a casa consiga se manter, aí um outro problema surge. Ela começa a receber crianças de outras comarcas, de outros municípios que não são os municípios da comarca de Santa Cruz. Isso é um outro problema. Hoje a comarca, para poder ter recursos, está recebendo crianças de Itangará, crianças de Cangoretama, dentre outras comarcas. O que é que isso termina acarretando? Hoje, das 16 vagas ocupadas, 11 são de municípios de fora da comarca. A tendência, a linha crescente indica que, em breve, Santa Cruz pode não ter mais vagas para as crianças ou seja, a casa está em Santa Cruz, mas daqui a pouco ela pode não acolher mais crianças de Santa Cruz, porque está lotada com crianças de outras comarcas. Então, são questões muito sensíveis, e aí a gente chamou os gestores, sobretudo nessas novas gestões municipais, para tentar a gente se deparar diante desse problema e procurar caminhos para superar esses desafios. Como os municípios, então, podem ser parceiros num projeto como esse, para viabilizar que essas vagas fiquem aqui na comarca? Olha, primeiro, compreendendo que essa demanda existe e que é uma demanda, a demanda da criança e adolescente é uma demanda assim, que a gente tem que estar pronto para ela antes dela aparecer. Então, primeiramente, essa compreensão de que, infelizmente, alguns gestores têm. Tem criança da minha comarca necessitando de acolhimento hoje? Não, então não vou custear. Ok, mas a casa precisa de recursos para que possa se manter, porque alguns gastos da casa são gastos fixos. Gastos com cuidadores, gastos com a coordenação, com a equipe técnica, assistente social, psicólogo, cozinheiro, ASG. São gastos que a casa tem ou não tem a criança daquele município, ela vai ter que manter. Então, primeiro, os gestores eles podem compreender na situação, falar, poxa, a casa tem que funcionar e as minhas demandas na área da infância podem acontecer de uma hora para outra. Então, eu tenho um gestor que está preparado para acolher essa demanda, para saber para onde encaminhar. A lei diz que é dever de todos evitar que crianças passem por situações constrangedoras. E é uma situação constrangedora. O doutor Ricardo, que é o promotor da comarca, ele fala da área da infância, ele começou a reunião falando, olha, eu tive uma situação de uma vez de uma criança que foi encontrada acorrentada num pneu. E a gente pediu imediatamente o acolhimento, o afastamento da criança do lar e o acolhimento. E se não tivesse vaga para onde encaminhar, a criança teria que permanecer acorrentada a um pneu?
Teria que permanecer naquele contexto, ou então ficar saindo desesperadamente atrás de uma solução no estado do Rio Grande do Norte todo, eventualmente ser encaminhado para Caicó, que é um município muito distante daqui. Então, assim, a primeira forma dos municípios é compreender a dimensão do problema e procurar caminhos para, de forma sustentada, apresentar respostas que sejam definitivas para as crianças e adolescentes de Santa Cruz. Inclusive, um outro problema é o lar, Pequeno Vitinho, ele só acolhe crianças. Então, se forem adolescentes, não tem para onde encaminhar. Então, assim, são várias lacunas que se apresentam e que a gente tem que entender. Bem, existem lacunas em tais e tais aspectos e a gente tem que procurar soluções para tais e tais aspectos para uma resposta satisfatória para as nossas crianças. Nesse contexto tem esse projeto que é de família acolhedora, né? Como é que ele é desenvolvido? Como o município pode instituí-lo? Perfeito, Ed, para você tocar nesse assunto. Uma das questões que a gente discutiu aqui é que a gente tem que pensar sempre no que a lei fala, no interesse superior da criança e do adolescente. E o interesse superior da criança é que ela sempre permaneça num contexto de família e não num abrigo que a gente chama, né? Que é um acolhimento para até 20 crianças. O ideal é que ela permaneça dentro de um contexto de cuidado e de proteção o mais individualizado possível, porque é isso que os nossos filhos têm na nossa casa, né? Tem ali o afeto do pai, o afeto da mãe direcionado. Então, o Famílias Acolhedoras é uma modalidade de acolhimento que também está lidando com essas mesmas situações, crianças que precisam ser afastadas das suas famílias de origem, só que ao invés de ir para um abrigo com outras 20 crianças, ou para uma outra modalidade de acolhimento, que é o Casalar, onde ficam outras 9 crianças, num total de 10, numa família acolhedora, aquela criança permanece no contexto de uma família. Então, assim, a gente precisa discutir isso pensando no interesse da criança. Então, existem muitas famílias que têm um potencial de cuidado, de proteção, que podem e que se dispõem a ser um lar provisório para aquela criança, porque aquela criança chega assustada, ela vai sair da casa dela, que é, mesmo sendo às vezes negligenciada, mas é ali que ela tem a segurança do pai dela, da mãe dela, dos familiares dela. Então ela pode, naquele momento de conturbação na vida dela, de insegurança, ela pode ser amparada por pessoas que têm um olhar de terapia. E que terapia é essa? É a terapia psicológica? Sim, mas o que eu quero me referir aqui é de afeto, de cuidado, de famílias que vão ser acompanhadas por assistentes sociais e psicólogos para que possam fornecer para aquela criança um ambiente saudável, um ambiente terapêutico de cuidado e de afeto. Então, essa é a finalidade do acolhimento familiar e essa é a discussão tão importante para Santa Cruz. O Estado tem exemplos exitosos quanto a isso? Temos. Nós temos os municípios, né, que têm sido faróis nessa discussão. Nós temos Ceará Mirim, nós temos Currais Novos, que é aqui perto, que inclusive eles viajaram semana passada para o Rio Grande do Sul para apresentar, foram convidados, receberam uma homenagem no Rio Grande do Sul para falar da experiência exitosa do acolhimento familiar em Currais Novos, aqui pertinho, né? Parelhas também é um outro município que tem executado bem o serviço, Parnamirim, enfim, a gente tem esses municípios, apesar de que a maioria não tem, mas esses têm sido inspiração para que a gente possa dialogar com outros municípios. E aqui em Santa Cruz tem o projeto, né, do Lar do Pequeno Vitinho. Então, a ideia é realmente unir forças para fortalecer esse lar e tentar, né, que essas vagas fiquem aqui na comarca. Exatamente. E tentar com que o poder público assuma com sua responsabilidade. Eu sei que tem muitas pessoas de Santa Cruz que contribuem e colaboram para a manutenção da casa, e é uma atitude louvável dessas pessoas. Inclusive, a casa conseguiu passar por alguns momentos muito difíceis, muito contando com o apoio das pessoas da cidade. Mas a gente tem que entender que isso não é suficiente. A gente está falando aqui de política pública, e política pública é orçamento. O Estado tem que chegar junto, no caso, o município tem que chegar junto para que não fique contando com base em doação que pode variar hoje, a pessoa pode dar hoje, pode não doar amanhã, e pode não ser suficiente. Então, o Estado não pode fechar os olhos para essa situação. É uma situação que está ali posta e tem que ser devidamente acolhida, amparada. Só uma pergunta, doutor Sacha, com relação a essas famílias que perdem provisoriamente a guarda dessa criança, como é que acontece esse acompanhamento e como o Ministério Público entende, né, a justiça, que essa família pode voltar a receber essa criança? As suas perguntas estão excelentes, muito bom. Assim, você está tocando em pontos muito sensíveis. Veja, não é nossa finalidade na justiça tirar a criança, fazer com que pai e mãe percam o direito de ser pai e mãe. Pelo contrário, na justiça, o que a lei diz, né, a lei diz o seguinte, que toda família, todo pai e mãe tem direito de criar e de cuidar do seu filho, né? E todo filho tem direito de ser criado e cuidado por seu pai e por sua mãe. Então, assim, o primeiro olhar que a gente fala é de promoção social, é de proteção social dos pais,
e é daí a importância da sua pergunta. Às vezes, a criança está sendo negligenciada porque aquela mulher está sozinha, tendo que cuidar daquela criança e do irmãozinho mais velho dela, e da irmãzinha mais velha que o irmãozinho, do outro filho dela adolescente. Então, assim, ela está passando um momento muito difícil na vida dela, né? Tem situações que a gente se depara, por exemplo, as crianças ficaram sozinhas dentro de casa, enquanto a mãe saiu. Mas a mãe saiu para quê? A mãe saiu para trabalhar ou a mãe saiu para ir para uma festa? Então, assim, quais são as situações, né? Então, a gente tem que analisar. Então, o nosso trabalho na justiça é, primeiro, garantir isso, garantir o direito de todo pai e de toda mãe a cuidarem dos seus filhos, a receberem o devido suporte da assistência social ou até de saúde mental. Existem muitos pais que querem ser pais e mães que querem ser mães, mas têm problemas de saúde mental, né? Então, assim, a gente tem que dar condições para que eles possam exercer a paternidade, a maternidade deles, para que depois disso a gente, conseguimos estabilizar o lar. A nossa finalidade, primeiro, é estabilizar o lar, estabilizar o paciente, né, que é a família. É estabilizar e não destruir a família, mas sim estabilizar. E uma vez dada a oportunidade, aí a gente vai avaliar. Pronto, foi dada a oportunidade. Os pais responderam positivamente, houve uma adesão, a gente está conseguindo evoluir no acompanhamento ou não, a situação está estagnada. O tempo está passando, a criança está no acolhimento, a gente não está vendo perspectivas. Então, a gente tem toda essa discussão, caso a caso, para que a gente possa tomar uma decisão que seja de fato justa. Justa para a criança, para o adolescente, justo para seus pais também. Doutor Sacha Alves, a gente quer agradecer a participação de mais do senhor com essas informações importantes. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado, agradeço a oportunidade. Começamos com o doutor Sacha Alves do Amaral, ele que é do Centro de Apoio das Promotorias da Infância e da Juventude, com essas informações importantes dessa reunião que aconteceu hoje dentro do projeto MPRN Mais Perto de Você, aqui em Santa Cruz. Voltamos aos estúdios.